Se eu puder lavar isso, o senhor me dá um pão. A voz saiu fraca. O homem segurava uma vassoura velha que tinha encontrado encostada na parede. A calçada da padaria estava suja de folhas secas e papéis. Era sábado de manhã. A fila dentro do estabelecimento parou. Todos olharam para a porta de vidro. Do lado de fora, um idoso de cabelos brancos e roupa gasta esperava a resposta. O dono da padaria, um homem de uns 40 anos, cruzou os braços e respondeu alto para que todos ouvissem. O senhor acha que eu dou comida de graça? Vá procurar a prefeitura. O idoso abaixou a cabeça. Não disse mais nada. Começou a varrer. Ninguém entendeu bem o que estava acontecendo. Uma cliente na fila comentou baixo com a amiga que aquilo era triste. Outra desviou o olhar. O dono da padaria voltou para trás do balcão, como se nada tivesse acontecido. Continuou embrulhando pães. A movimentação seguiu, mas algo ficou no ar. Um incômodo, uma sensação de que aquilo não estava certo. O idoso se chamava Sebastião. Tinha 73 anos. Morava sozinho numa casa pequena no fim da rua. A pensão que recebia mal dava para pagar a conta de luz. Comida ele conseguia quando sobrava algum trabalho. Às vezes varrendo quintais, às vezes carregando compras para alguém. Naquela manhã tinha acordado com fome. Não tinha nada em casa. Pensou na padaria. Pensou que talvez pudesse oferecer algum serviço em troca de comida. Foi o que fez. A resposta que recebeu doeu. Mas ele continuou varrendo. Sebastião tinha vindo para aquele bairro há mais de 30 anos. Chegou jovem, cheio de planos. Trabalhou em várias coisas. Foi ajudante de pedreiro. Trabalhou em mercado. Ajudou em mudanças. Casou. Teve 2 filhos. A esposa morreu cedo, de uma doença que não deu tempo de tratar. Os filhos cresceram e foram embora. Um para São Paulo, outro para o interior. Ligavam de vez em quando. Mandavam um dinheiro aqui e ali. Mas a vida era assim, cada um cuidando do seu. Sebastião não guardava mágoa. Entendia, mas a solidão pesava, e a fome também. Juntou as folhas num canto, recolheu os papéis. A calçada ficou limpa. Quando terminou, bateu na porta de vidro. O dono saiu. Olhou para a calçada, olhou para o idoso. Ficou bom, mas eu não prometi nada. Sebastião sentiu o peito apertar. Não tinha forças para discutir. Virou as costas e foi embora. A vassoura velha ficou encostada na parede. Dentro da padaria, uma senhora que estava na fila desde o início não conseguiu ficar calada. Que absurdo! O homem trabalhou. Merecia pelo menos um pão. O dono respondeu sem olhar para ela. Eu não sou assistência social. Cada um cuida da sua vida. A conversa morreu ali, mas a história não. 2 clientes que presenciaram a cena saíram comentando na rua. Uma delas conhecia Sebastião de vista. Sabia que ele morava ali perto. A outra lembrou de ter visto o idoso ajudando na feira, carregando caixas para os feirantes. Eram pessoas simples, trabalhadoras, e começaram a se perguntar como alguém podia tratar um idoso daquele jeito. A notícia correu. No dia seguinte, no mercadinho da esquina, o assunto voltou. A dona do estabelecimento, uma senhora chamada Neuza, comentou com uma cliente. Eu vi o Sebastião passar aqui ontem. Tava com uma cara de quem não comeu direito. Fiquei com dó. Dei uma fruta para ele. Ele agradeceu tanto que até me emocionei. A cliente balançou a cabeça. Esse Marcelo da padaria tá ficando muito metido. Esqueceu de onde veio. Neuza concordou. Ela se lembrava bem do pai de Marcelo. Seu Antônio era um homem humilde. Começou com uma padaria pequena. Quebrou. Quase desistiu. Mas de alguma forma conseguiu recomeçar. A padaria nova prosperou. Quando seu Antônio morreu, Marcelo herdou tudo. E com o tempo foi ficando diferente. Mais frio, mais focado no lucro, menos preocupado com as pessoas. No domingo, Sebastião não apareceu na rua. Ficou em casa. Comeu um pedaço de pão amanhecido que tinha guardado. Tomou água. Pensou em desistir.
Pensou que talvez fosse melhor não sair mais de casa. Não queria passar por aquilo de novo. Mas na segunda-feira, a fome voltou. E com ela, a necessidade. Saiu cedo, foi até a feira, ofereceu ajuda para carregar caixas. Um feirante aceitou. Pagou com 2 bananas e uma laranja. Sebastião agradeceu e sentou num banco da praça para comer. Foi ali que encontrou Dona Maria. Dona Maria tinha quase 80 anos. Morava no bairro há mais de 50. Conhecia todo mundo. Tinha uma memória impressionante. Lembrava de histórias antigas, de pessoas que já tinham ido embora, de segredos que o tempo escondia. Quando viu Sebastião sentado no banco, parou. Seu Sebastião ouviu o que aconteceu na padaria. Ele levantou os olhos. Não esperava que alguém soubesse. Notícia corre rápido por aqui, moço. E eu queria te dizer uma coisa. Esse dono da padaria, o Marcelo, é filho do seu Antônio. Você se lembra do seu Antônio? Sebastião franziu a testa. O nome ecoou na memória. Antônio. Padaria. Fazia muito tempo. Lembro sim. O seu Antônio era dono daquela padaria pequena que ficava na rua de baixo. Fechou faz uns 20 anos. Dona Maria assentiu. Isso mesmo. E você se lembra do que aconteceu antes de fechar? Sebastião ficou em silêncio. As lembranças vinham aos poucos. Ele tinha trabalhado naquela padaria. Não por muito tempo, talvez uns 6 meses. Era ajudante, carregava sacos de farinha, limpava os fornos. Seu Antônio era um homem justo, pagava pouco, mas pagava. Até que um dia a padaria pegou fogo. Foi de madrugada, ninguém estava lá, mas o forno tinha ficado aceso. O prejuízo foi grande. Seu Antônio não tinha seguro, não tinha dinheiro para reconstruir. Ficou desesperado. Sebastião lembrava daquele dia. Tinha ido até a casa do patrão. Encontrou seu Antônio sentado na varanda, com a cabeça entre as mãos. A esposa dele chorava na cozinha. Os filhos, ainda pequenos, não entendiam o que estava acontecendo. Sebastião tinha poupado algum dinheiro. Não era muito, R$ 500. Era tudo que tinha guardado em 3 anos de trabalho. Estava juntando para reformar o telhado da própria casa. Mas quando viu o desespero do patrão, não pensou 2 vezes. Tirou o dinheiro do bolso. Entregou. Usa isso para recomeçar, não precisa devolver. Eu me viro. Seu Antônio chorou, agradeceu de um jeito que Sebastião nunca esqueceu e recomeçou. A padaria nova era pequena no início, mas cresceu. Seu Antônio trabalhou duro, a esposa ajudava. Os filhos cresceram dentro do negócio. Marcelo assumiu tudo quando o pai morreu e prosperou ainda mais. Dona Maria continuou. Você se lembra do que você fez, Sebastião? Ele balançou a cabeça devagar. Eu dei o dinheiro que tinha guardado. Não era muito, mas era tudo que eu tinha. Disse para ele recomeçar, que eu não precisava de volta. Dona Maria sorriu. Os olhos dela brilharam. Pois é. E o seu Antônio recomeçou. Abriu a padaria nova, a que o filho dele tem hoje. Cresceu. Virou referência no bairro. O Marcelo herdou tudo, mas parece que esqueceu de onde veio. Sebastião sentiu um nó na garganta. Não tinha pensado nisso. Não tinha feito a ligação. O dono da padaria que o humilhou era filho do homem que ele tinha ajudado. A ironia doía. Dona Maria tocou no ombro dele. Eu guardei uma coisa, uma carta que o seu Antônio escreveu antes de morrer. Ele me pediu para entregar para você se um dia te encontrasse. Mas você sumiu do bairro por uns anos. Agora que voltou, acho que é hora de você ler. Ela tirou da bolsa um envelope amarelado. Entregou para Sebastião. Ele abriu com cuidado. A letra era tremida. A carta era curta. Sebastião, se você estiver lendo isso, é porque eu já parti. Quero que saiba que nunca esqueci o que você fez por mim. Sem aquele dinheiro, eu não teria recomeçado. A padaria que construí foi com o seu sacrifício. Deixei tudo para o meu filho. Espero que ele saiba honrar de onde veio. Se um dia você precisar de algo, procure ele.
Ele tem uma dívida com você. Uma dívida que eu não pude pagar em vida. Obrigado por tudo, Antônio. Sebastião dobrou a carta, guardou no bolso. Não sabia o que fazer com aquilo. Não queria causar problema. Não queria cobrar nada. Mas Dona Maria tinha outros planos. Você precisa mostrar isso para o Marcelo. Ele precisa saber. Sebastião hesitou. Pensou em simplesmente ir embora. Deixar para lá. Mas algo dentro dele dizia que precisava fazer aquilo. Não por vingança, mas por respeito. Respeito à memória de seu Antônio. Respeito ao sacrifício que tinha feito. E talvez para que Marcelo aprendesse algo. No dia seguinte, voltou à padaria. Era de manhã cedo. Ainda não tinha muita gente. Marcelo estava atrás do balcão, organizando os pães. Quando viu Sebastião entrar, franziu a testa. O senhor de novo? Eu já disse que não dou nada de graça. Sebastião respirou fundo, tirou a carta do bolso, colocou em cima do balcão. Antes de me mandar embora, leia isso. Marcelo olhou para o envelope. Havia algo nele que chamou a atenção. Pegou, virou, reconheceu a letra do pai. O coração acelerou. Abriu, leu em silêncio. Cada palavra pesava. Cada frase revelava algo que ele não sabia. O rosto dele mudou. A expressão endurecida deu lugar a algo diferente. Confusão. Vergonha. Ele leu de novo. Olhou para Sebastião. Isso é verdade? Sebastião assentiu. Seu pai era um homem honrado. Eu só fiz o que achei certo na época. Não vim aqui cobrar nada. Só queria que o senhor soubesse. Marcelo ficou em silêncio. Guardou a carta com cuidado. Olhou para o balcão cheio de pães. Olhou para a padaria ao redor. As prateleiras repletas, os clientes entrando, o movimento constante. Tudo aquilo tinha começado com o sacrifício de um homem que ele acabara de humilhar. A ficha caiu pesada. O peso da vergonha era quase insuportável. Ele chamou a funcionária que estava na cozinha. Prepara um lanche completo. Pão, queijo, presunto, café com leite. Tudo do melhor que a gente tem. A funcionária obedeceu sem perguntar. Marcelo voltou a olhar para Sebastião. Senta ali, por favor. Sebastião sentou numa das mesinhas. Marcelo trouxe o lanche, colocou na frente dele, sentou do outro lado. Ficou observando enquanto o idoso comia. Cada mordida parecia trazer um pouco de alívio para Sebastião. E cada segundo de silêncio pesava sobre Marcelo. Eu não sabia. Meu pai nunca me contou essa história. Ele só dizia que tinha recomeçado com a ajuda de um amigo. Nunca disse quem. Nunca disse como. Eu sempre achei que tinha sido um empréstimo de banco ou ajuda de algum parente. Sebastião comeu devagar. Não tinha pressa. Marcelo continuou. Eu te tratei mal. Te humilhei na frente de todo mundo. E você era a pessoa que fez tudo isso aqui existir. Não tenho desculpa. Só posso pedir perdão. Sebastião terminou de comer. Limpou a boca com o guardanapo. Bebeu o café. Olhou para Marcelo. Eu aceito, mas quero te pedir uma coisa. Não faça isso com mais ninguém. Toda pessoa que bate na sua porta pedindo ajuda pode estar carregando uma história que você não conhece. Respeito não custa nada. E às vezes é a única coisa que uma pessoa ainda tem. Marcelo assentiu. As palavras ficaram ecoando. Nos dias seguintes, ele não conseguia parar de pensar naquilo. A carta do pai ficava na gaveta. Ele lia de vez em quando. Cada leitura doía um pouco menos e ensinava um pouco mais. A história se espalhou pelo bairro. Dona Maria contou para as amigas. As clientes da padaria comentaram. Logo todo mundo sabia. A reação foi mista. Alguns elogiaram Marcelo por ter pedido desculpas. Outros disseram que ele só fez o mínimo. Mas todos concordavam em uma coisa. Sebastião merecia respeito. A padaria ficou mais cheia. Mas não porque as pessoas queriam ver o escândalo. Queriam ver a mudança. E Marcelo mudou. Colocou uma placa pequena na entrada. Quem precisa de ajuda pode pedir. Aqui ninguém passa fome. Não era marketing, era compromisso. Sebastião voltou algumas vezes. Sempre foi recebido com respeito.
Nunca precisou pagar. Marcelo fez questão. E mais do que isso, contratou Sebastião para fazer pequenos serviços na padaria, varrer de manhã cedo, organizar as cadeiras, coisas simples, mas que davam dignidade e um salário justo. A lição ficou. O bairro inteiro aprendeu. Antes de julgar alguém pela aparência, vale lembrar que todo mundo tem uma história e que a gratidão é a única moeda que nunca perde o valor. Sebastião continuou morando na casinha no fim da rua, mas agora não passava mais fome e não se sentia mais invisível. Marcelo aprendeu que o sucesso não significa nada se vier acompanhado de esquecimento, e que honrar a memória de quem nos ajudou é a melhor forma de seguir em frente. Em cada pessoa há uma dor e uma verdade. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de As Injustiças da Vida. Se você acredita que cada pessoa tem uma história que merece ser ouvida, inscreva-se no canal e continue com a gente. Amanhã, um novo capítulo te espera. Obrigado.